Bom dia, vamos apresentar os resultados de uma pesquisa que foi financiada pelo CNPq, denominada Influência das Condições Meteorológicas, do Solo e de Plantas de Cobertura na composição da uva Cabernet Sauvignon. É sabido que a região do Planalto Sul Catarinense tem condições bastante adequadas de clima para a produção de vinhos finos, mas algumas dúvidas ainda persistem por ser uma região que iniciou há pouco tempo a sua produtividade. Algumas questões que são alteradas pelo clima e pelo solo dizem respeito à composição da uva, como sua acidez, compostos fenólicos, a concentração de açúcares, inclusive a produtividade. Essa região de Santa Catarina, ela já tem reconhecimento nacional e internacional. Muitas vinícolas já ganharam prêmios pelos vinhos de qualidade que produzem. Então a intenção desse trabalho foi contribuir nesse sentido para melhorar ainda mais essa qualidade do vinho produzido. E uma das questões que favorece a produção de vinhos finos é a altitude, que favorece então a maturação da uva por temperaturas noturnas, principalmente mais amenas, e pelo ciclo de maturação mais longo promovido pelo frio que ocorre principalmente no período noturno. Algumas questões que ainda precisavam e precisam ser estudadas dizem respeito ao clima, as exigências da videira, elas são bastante atendidas nessa região, como por exemplo as temperaturas, o frio no inverno e o calor na fase vegetativa. No entanto, alguns problemas ocorrem, como por exemplo o excesso de chuvas, e essa é uma das questões principais que levaram à execução desse projeto. Como podemos observar nessa figura, as exigências da videira em termos de disponibilidade hídrica são pequenas, de 400 a 600 milímetros, enquanto que a precipitação média, calculada para os últimos 10 anos, ela é bastante elevada, principalmente num período muito importante da cultura, que é a maturação. Então, nos meses de janeiro, a gente observa precipitação acima de 150 milímetros. O mesmo ocorre no mês de fevereiro, com precipitação ainda maior. O mês de março continua alta a precipitação e com uma pequena redução no mês de abril. Mas mesmo no mês de abril, a precipitação ainda é elevada. Então, este é um dos problemas que ocorre na região e que a gente tentou pesquisar para ver o efeito disso na composição da uva. A região é uma região muito bonita, como a gente pode ver nessa paisagem. É uma paisagem bastante típica. Em termos de paisagem, acaba interferindo na formação do solo. A gente pode observar que existem áreas mais planas e áreas mais declivosas. Então, tudo isso faz com que os solos sejam bastante diferentes entre si. Então, esse foi um segundo ponto, além do clima, que nós procuramos estudar. O efeito do solo na composição da uva e na produtividade. Aqui uma outra imagem da vinícola Francione, que foi uma das apoiadoras do projeto. As principais classes de solo que ocorrem nessa região são cambissolos, neossolos e nitossolos. E esses solos, então, a gente procurou estudar principalmente os cambissolos e os nitossolos pela sua qualidade. Observamos que os neossolos vitólicos são bastante rasos, um teor elevado de matéria orgânica em função da altitude que foi citado anteriormente. O cambissolo úmico, ele também tem um teor de matéria orgânica bastante elevada, e isto faz com que, nessas duas classes de solo, a retenção de água no solo seja alta. Então, esse é um dos fatores que interessa para ser analisado nesse trabalho. Em contrapartida, dois outros solos que ocorrem na região, que é o cambissolo áplico, muito semelhante ao cambissolo úmico, no entanto, com melhor drenagem, e principalmente o nitossolo bruno, que é um solo mais profundo, como pode ser observado nessa imagem, com cores avermelhadas e bruna avermelhadas, o que demonstra uma condição que esses dois solos apresentam melhor drenagem.
Então, para avaliar essas questões de solo e de clima, a gente fez esse trabalho na região de São Joaquim, especificamente com apoio da Vinícola Francione, e uma outra questão que foi pesquisada é o efeito das plantas de cobertura, também nessas variáveis analisadas que envolvem a composição da uva e a produtividade. E esse segundo trabalho foi realizado na Vinícola Suzin, que também apoiou integralmente a parte de campo desse projeto. Para isso, foram analisados vários aspectos físicos e químicos do solo e da uva. Então, o solo foi conhecido com bastante detalhe e as características, como por exemplo, análises físicas da uva foram realizadas, como demonstrado. Análises físico-químicas da uva, variáveis da maturação fenológica também. Além disso, está em curso análises da composição do vinho. Os principais resultados que nós observamos é que a composição da uva e a produtividade variam muito em função da safra. Ou seja, o clima tem um efeito decisivo na qualidade da uva e do vinho que vai ser produzido. E o clima, a gente sabe que a gente não consegue controlar ele adequadamente. Pequenas questões, como por exemplo o controle da infiltração de água no solo ou do escoamento, a posição do parreiral na paisagem, com exposição voltada para o norte, por exemplo, que oferece então condições de reduzir a umidade do ambiente e também do solo, são possíveis, mas isso não foi um objeto desse trabalho. Então, em relação ao clima, tem esta limitação. O excesso de chuvas que ocorre na região é um dos problemas que, em algumas safras, pode afetar a qualidade da uva. Em relação ao solo, nós observamos que os componentes de produtividade, como o número de bagas, massa de cachos, massa de 50 bagas, o próprio tamanho das bagas medido pelo seu diâmetro, eles são modificados em função do solo que está implantado às videiras. Também questões relacionadas ao teor de antocianinas, teor de polifenóis, o pH do mosto e os sólidos solúveis são afetados pelo solo. E este é um resultado extremamente importante, porque na implantação de um parreiral das mudas de uva, o agricultor tem condições de escolher o melhor local e, principalmente, dando ênfase para a qualidade do solo. Nesse caso, o cambisolo áplico e o nitossolo bruno foram os solos que apresentaram resultados mais satisfatórios para a qualidade da uva que foi colhida. Então, esse é um aspecto muito importante do trabalho, porque um parreiral implantado ele vai ficar nesta área, neste solo, durante décadas. Então, a escolha do local é extremamente importante para o sucesso da atividade. Em relação ao segundo experimento, nós observamos que algumas variáveis foram afetadas pelas plantas de cobertura, as quais foram plantas anuais, plantas perenes, como a festuca, e as plantas nativas. A maioria das modificações observadas no ambiente e na composição da uva, especialmente no teor de antocianinas, foram mais benéficas naqueles ambientes em que tinham plantas perenes. E um outro detalhe que foi analisado é que após as roçadas que são realizadas constantemente na área, as plantas elas podem ficar, os resíduos vegetais podem ficar espalhados em toda a área. Nós tínhamos pesquisado a remoção desses resíduos do ambiente e sua deposição nas entrelinhas da videira, mas isso não se mostrou necessário. Então,
Então, como conclusões do trabalho como um todo, é que as características produtivas e a composição da uva foram mais adequadas à produção de vinho no nitossolo bruno e cambissolo áplico. São solos melhor drenados. A qualidade das uvas ela é influenciada pelas condições meteorológicas, demonstrada pelo estudo dessa variabilidade interanual, principalmente no que se refere à distribuição das chuvas. Nesse estudo específico, a safra de 2016, ela refletiu em melhores características produtivas e compostos fenólicos da uva. A transferência dos resíduos culturais da linha para a entrelinha da videira não modifica as características produtivas e a composição da uva. Portanto, os resíduos podem ser espalhados em toda a área. Então, a equipe gostaria de agradecer especialmente ao CNPq pelo financiamento desses 3 anos de projeto, a Universidade do Estado de Santa Catarina, em especial a vinícola Francione e a vinícola Suzin, que permitiram a realização desses experimentos nas suas áreas, e a todo o grupo de pesquisa que começou a trabalhar nessa área há mais de 8 anos.